Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E hoje, mais uma vez, conto com a presença da minha esposa, Paloma Nogueira. Olá, boa noite a todos. E vamos então, sem delongas, dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas. Nós estamos no capítulo que Kardec trata a teoria da beleza. E é bom que nós entendamos que Kardec ele se utilizava de alguns meios de estudar. E estudar não sozinho, mas provocando a participação de outras pessoas, como por exemplo a revista espírita era distribuída mensalmente para diversos assinantes, e esses assinantes liam o que era publicado e mandavam cartas para Kardec falando a respeito daquele tema de que ele tratava em determinado ponto, em determinado mês. E Kardec, então, com aquilo, ele começava a perceber que as pessoas interagiam ali com aquele estudo. Então, ia enriquecendo mais o estudo. Por vezes, recebia também comunicações mediúnicas e fazia com que isso fizesse parte desse laboratório. Então, a Revista Espírita é o grande laboratório de Kardec para codificação. Mas outros livros também estão nesse hall, digamos assim, do laboratório de Kardec. A Gênese é um livro que ele trata de teorias, tem algumas teorias, e aqui em Obras Póstumas não poderia ser diferente, porque, mais uma vez lembrando, Obras Póstumas são, na verdade, vários estudos que Kardec ele tinha guardado esses estudos. E após o seu desencarne, Amélie Boudet, sua esposa e viúva no caso, no momento, ela encontra todos esses estudos e, junto com Leymarie, publica o livro Obras Póstumas, daí o nome, né? Obras Póstumas, porque foi após o desencarne de Kardec. Então, hoje nós damos continuidade a esse estudo de Kardec, Teoria da Beleza. E ele vem trazendo duas comunicações. E vejam o que Kardec está colocando aqui para nós a partir do ponto que paramos no último programa. Diz Kardec o seguinte: lido que foi na Sociedade de Paris este artigo, o artigo que nós lemos parte dele a semana passada. Então, Kardec leu esse artigo na Sociedade Espírita de Paris e disse que o artigo se tornou objeto de grande número de comunicações, apresentando todas as mesmas conclusões. Diz ele: transcreveremos apenas as duas seguintes por serem as mais desenvolvidas. Então, vamos às comunicações. Paris, 4 de fevereiro de 1869. Médium, Senhora Mallet. Ponderastes com acerto que a fonte primária de toda bondade e de toda inteligência é também a fonte de toda beleza. O amor gera a beleza de todas as coisas, sendo ele próprio a perfeição. O espírito tem por dever adquirir essa perfeição, que é a sua essência e o seu destino. Ele tem que se aproximar por seu trabalho da inteligência soberana e da bondade infinita. Tem, pois, também que revestir a forma cada vez mais perfeita
que caracteriza os seres perfeitos. Se nas vossas sociedades infelizes, no vosso globo ainda mal equilibrado, a espécie humana está tão longe dessa beleza física, é porque a beleza moral ainda está em começo de desenvolvimento. A conexão entre essas duas belezas é fato certo, lógico e do qual já neste mundo a alma tem a intuição. Com efeito, sabeis todos quão penoso é o aspecto de uma encantadora fisionomia, cujo encanto, porém, o caráter desmente. Se ouvis falar de uma pessoa de mérito comprovado, logo lhe atribuís os mais simpáticos traços e ficais dolorosamente impressionados quando verificais que a realidade desmente as vossas previsões. Que concluir daí, senão que, como todas as coisas que o futuro guarda de reserva, a alma tem a presciência da beleza à medida que a humanidade progride e se aproxima do seu tipo divino. Não busqueis tirar da aparente decadência em que se acha a raça mais adiantada deste globo argumentos contrários a essa afirmação. Sim, é verdade que a espécie parece degenerar, abastardar-se. Sobre vós se abatem as enfermidades antes da velhice. Mesmo a infância sofre as moléstias que habitualmente só se manifestam noutra idade da vida. É isso, no entanto, simples transição. A vossa época é má. Ela acaba e gera. Acaba um período doloroso e gera uma época de regeneração física, de adiantamento moral, de progresso intelectual. A nova raça de que já falei terá mais faculdades, mais recursos para os serviços do espírito, será maior, mais forte, mais bela, desde o princípio, por-se-á de harmonia com as riquezas da criação que a vossa raça, descuidosa e fatigada, desdenha ou ignora. Ter-lhes-eis feito grandes coisas, das quais ela aproveitará, avançando pela estrada das descobertas e dos aperfeiçoamentos com um ardor febril, cujo poder desconheceis. Mais adiantados também em bondade, os vossos descendentes farão desta infeliz terra o que não haveis sabido fazer, um mundo ditoso, ou seja, feliz, onde o pobre não será repelido nem desprezado, mas socorrido por vastas e liberais instituições. Já desponta a aurora dessas ideias, chega-nos por momentos a claridade delas. Amigos, eis afinal o dia em que a luz brilhará na terra obscura e miserável, em que a raça será boa e bela, de acordo com o grau de adiantamento que haja alcançado, em que o sinal posto na fronte do homem já não será o da reprovação, mas um sinal de alegria e de esperança. Então, os espíritos adiantados virão em multidões tomar lugar entre os colonos deste globo. Estarão em maioria e tudo lhe cederá ao passo. Far-se-á a renovação e a face do globo será mudada, porquanto essa raça será grande e poderosa, e o momento em que ela vier assinalará o começo dos tempos venturosos. Pamphile. Bom, essa comunicação, ela nos mostra aquilo que nós conversávamos na semana passada, ou seja, quanto mais moralizado estiver o espírito, mais o seu corpo físico será belo. Mas a que beleza se refere Kardec, a que beleza se refere o Pamphile neste caso, né, que é o espírito comunicante, a que beleza se refere esse estudo que Kardec nos traz? É uma beleza que às vezes nós olhamos para a pessoa e nós não enxergamos aquela beleza que a sociedade instituiu como a característica, como o modelo de beleza. A nossa sociedade instituiu modelos de beleza que por vezes a gente não consegue enxergar, né? Eu tenho muita dificuldade às vezes de enxergar
aquelas pessoas que trabalham com moda, etc e tal, enxergar uma beleza naqueles corpos muito magros, etc e tal. Nada contra, mas é o meu olhar. Então nós temos olhares diferentes. A sociedade como um todo tem olhares diferentes. Agora, se convencionou um tipo de beleza que muitas vezes para algumas pessoas não existe isso. Então a beleza a que se refere Kardec, que se refere Pamphili, que se refere esse estudo, é uma beleza em que você olha para a pessoa e sente aquela coisa, fulano é muito simpático, então o fulano ele vai parecer muito belo para nós, porque por dentro é uma pessoa muito bela, mesmo que por fora essa beleza não seja aquela convencionada pela sociedade, né, Paloma? A gente por vezes fica preso, inclusive escravo, né, de certas coisas que convencionam e que a gente tem que seguir. É verdade, tudo é uma questão de ponto de vista também, né? Às vezes o que é bonito, o que é belo para um, não é bonito nem belo para o outro. Verdade. Então, a gente não pode se prender a padrões pré-estabelecidos, né? Ditados pela mídia, né? Pela sociedade num todo. Eu falo que beleza também é uma questão de ponto de vista e questão de você se sentir bem com você mesmo. Às vezes você não tá tão arrumado, bota uma roupa mais simples e está se sentindo confortável, está se sentindo bem, está se sentindo belo. Então, essa questão de beleza é questão de você se sentir bem com você mesmo, né? E não ligar para o que as pessoas pensam, falam. Às vezes, como eu falei, né? Às vezes a gente pode não tá se sentindo, tá se sentindo bem. O conforto, quando a gente tá bem... Tá confortável, exatamente, tá se sentindo bem. Não necessariamente a gente precisa estar lindo, muito arrumado, enfim, é isso. Maquiagem, isso, cabelo arrumado, né? Então, assim, às vezes é questão mesmo de você estar bem com você mesmo. Isso é importante. Quando a gente está se sentindo bem, não importa como a gente está. Mais uma vez, os padrões de beleza estabelecidos pela sociedade são padrões que por vezes são até difíceis, porque certas coisas, produtos mesmo de beleza, custam caro, né? Muito caro. Eu falo por mim, assim, eu passei pela transição capilar, que é o fato de você parar de dar química no cabelo, né? E você aceitar o seu cabelo da forma como ele é, né? Natural. E a questão da aceitação é muito importante, né? De você... Porque o processo da transição é doloroso. Você vê aquele cabelo ali com duas texturas, né? Uma parte que você alisava e uma parte natural. Então, se você não tiver com a autoestima o tempo todo ali sendo estimulado, você acaba se deixando levar justamente por esses modelos da sociedade, né? Que é o cabelo liso, bem arrumado, não pode ter nada fora do lugar. Graças a Deus essas coisas estão mudando, né? Graças a Deus. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos fazendo o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E eu queria trazer aqui a segunda comunicação que nós vamos ler. Paris, 4 de fevereiro de 1869. Diz assim: a beleza do ponto de vista puramente humano é uma questão muito discutível e muito discutida. Para apreciarmos bem, precisamos estudá-la como amador desinteressado. Aquele que estiver sob o encantamento não pode ter voz no capítulo. Também entra em linha de conta o gosto de cada um nas apreciações que se fazem. É como a Paloma estava falando, né? É a visão de cada um, é como cada um se sente. Continuando a mensagem: belo, realmente belo, só é o que o é sempre e para todos. E essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis aí a única beleza absoluta. É a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, porque nada de mais belo se pode conceber. Quanto ao que se convencionou chamar belo,
e que é verdadeiramente digno desse título, não deve ser considerado senão como uma coisa essencialmente relativa, porquanto sempre se pode conceber alguma coisa mais bela, mais perfeita. Somente uma beleza existe e uma única perfeição, Deus. Fora dele, tudo que adornarmos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único, de um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Há tantas harmonias, quantos objetos criados, quantas belezas típicas, por conseguinte, determinando o ponto culminante da perfeição que qualquer das subdivisões do elemento animado pode alcançar. A pedra é bela, e bela de modos diversos. Cada espécie mineral tem suas harmonias, e o elemento que reúne todas as harmonias da espécie possui a maior soma de beleza que a espécie possa alcançar. A flor tem suas harmonias, também ela pode possuí-las todas ou insulanamente e ser diferentemente bela, mas somente será bela quando as harmonias que concorrem para a sua criação se acharem harmonicamente fusionadas, fundidas, né? Dois tipos de beleza podem produzir por fusão um ser híbrido, informe, de aspecto repulsivo. Há então cacofonia. Todas as vibrações insuladamente eram harmônicas, mas a diferença de tonalidade entre elas produziu um desacordo ao encontrarem-se as ondas vibrantes, daí o monstro. Descendo a escala criada, cada tipo animal dá lugar às mesmas observações e à ferocidade, a manha, até a inveja poderão dar origem a belezas especiais, se estiver sem mistura o princípio que determina a forma. A harmonia, mesmo no mal, produz o belo. Há o belo satânico e o belo angélico, a beleza enérgica e a beleza resignada. Cada sentimento, cada feixe de sentimentos, contanto que seja harmônico, produz um particular tipo de beleza, cujos aspectos humanos são todos, não degenerescências, mas esboços. É, pois, certo dizermos, não que somos mais belos, porém, que nos aproximamos cada vez mais da beleza real, à medida que nos elevamos para a perfeição. Todos os tipos se unem harmonicamente no perfeito. Daí o ser este o belo absoluto. Nós que progredimos, possuímos apenas uma beleza relativa, debilitada e combatida pelos elementos desarmônicos da nossa natureza. Lavater. E com isso, meus irmãos, nós temos aí esse fechamento com esse espírito que se chama Lavater, exatamente como nós estávamos falando a respeito da primeira mensagem, e que essa beleza convencionada não é a beleza que é tratada aqui nesse estudo, nessa teoria da beleza de Allan Kardec no livro Obras Póstumas. A beleza real é a harmonia de tudo. Vocês já repararam que uma pessoa, quando está em desarmonia, ela está com raiva, ela está com ódio, quando ela está triste, decepcionada, etc. e tal, não há nenhuma pessoa que esteja nesses quadros e muitos mais outros que fique bela. Ninguém fica belo com raiva, ninguém fica belo com ódio. Então esses sentimentos, que é uma desarmonia do espírito, eles fazem com que nós fiquemos horrorosos. Então, se eu quero ser belo, eu preciso sorrir, eu preciso compreender, eu preciso amar. Eu preciso olhar as pessoas que me rodeiam, independente de estarem encarnados ou não. Eu preciso olhá-las como irmãos meus, como seres que estão na nossa vida por necessidade nossa e deles. Então, quando nós nos desarmonizamos, nós ficamos feios,
Se eu não quero ser feio, eu vou procurar o caminho da harmonia. Agora, se eu quero ser feio, ser uma pessoa feia, né, eu me desarmonizo. Eu faço mal para os outros. Eu busco não compreender as pessoas. Eu busco não ser empático. Mas quem é que quer ser feio, né? Eu fico me perguntando, quem é que quer a fealdade? Ninguém, né, gente? Então por que nós fazemos isso? Continuamos nos desarmonizando. E nós fomos adestrados a vida inteira, a encarnações e longas encarnações, séculos e mais séculos, a sermos dessa forma, a agirmos com burrice, né? Digamos assim. Mas é isso mesmo, a palavra é essa. É feia, mas é verdade, é burrice. Quando nós estamos sempre querendo atacar os outros porque nos atacaram, nos fizeram mal, etc. e tal. Então a gente vai ficando cada vez mais feio, mais feio, mais feio. É essa a teoria da beleza que Kardec nos traz aqui em Obras Póstumas, que daria pra gente ficar aqui conversando horas e mais horas e mais horas, mas o programa daqui a pouco está terminando. E eu só queria que nós pensássemos exatamente nessa questão. Quanto mais moralizados nós estivermos, quanto mais evoluídos nós estivermos, menos nós vamos necessitar dos cremes reparadores, desses artifícios todos que foram criados pela indústria da beleza. Cosmético, né? Anti-ruga, creme para cabelo, procedimentos estéticos, né? Ainda tem mais isso, né? São as cirurgias plásticas, etc, né? É verdade. Que a gente vai gastar uma fortuna para consertar o que é consequência. Então, por que a gente não trabalha o nosso interior? Por que eu não olho para dentro de mim e falo assim, eu tenho que consertar isso, isso e isso? Porque olhar para dentro da gente dá trabalho, né? Ninguém quer se modificar dentro. E é doloroso. É doloroso, é um trabalho muito doloroso. A gente olhar para dentro da gente e identificar que a gente ainda sente raiva, que a gente ainda se ira. Sim. É doloroso pra gente, mas é necessário. Sim. Se a gente não identifica onde está o erro e qual é esse erro, a gente não consegue consertar esse erro. Então a gente tem que olhar para dentro da gente, identificar e ter coragem para modificar o que está errado. Porque se tiver errado, eu não posso pura e simplesmente largar para lá. Não, eu vou, como o Gastão Veríssimo Pereira Brandão sempre dizia, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eu usando a palavra que a Paloma usou agora há pouco. Isso é burrice, meus irmãos. Quando a gente não muda, a gente está simplesmente dando um carimbo, né? Assinando embaixo o atestado da burrice. E aquilo que nós fomos adestrados, como a Paloma também usou esse termo, que eu gosto muito de usar, adestrado por séculos e mais séculos e mais séculos, milênios até, a realmente agir dessa forma. Tomar lá da cá, né? Pois é. E não é assim, definitivamente não é assim. Vamos mudar. Mais uma vez, se eu quero ser belo, realmente belo, como o Lavater nessa última mensagem nos traz, o realmente belo, não é o belo de convenção. Mas se eu quero ser realmente belo, eu preciso trabalhar o meu interior, porque é o interior que reflete para o exterior. O exterior, ele não vai refletir para o interior, não vai. Não existe mágica. É o nosso interior que ele vai sempre refletir para o exterior. Se eu quero um exterior belo, eu tenho que fazer que o interior seja belo. Não é assim? Com certeza. Esse é um trabalho individual, mas que a gente tem que lutar dentro da gente dia após dia para nos modificarmos, nem que seja um pouquinho, mesmo que a gente ache que seja difícil, e a gente substituiu é difícil, como o João fala, por é possível, né, João? É isso aí, é possível. É possível nos modificarmos e nos transformarmos em pessoas mais bonitas, né, João? Sim, com certeza. Por falar em beleza, infelizmente o nosso programa se encerra aqui.
e nós esperamos vocês no próximo programa, se Deus assim permitir. Até lá. Até lá, meus amigos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra. E essa semana é uma semana bastante peculiar, porque nós estamos retomando as gravações o programa estava sendo levado ao ar reprisado, e nós estamos retomando as gravações com a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos iniciando o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E para realizarmos essa tarefa, como sempre foi de costume, está aqui o nosso estimado Antônio de Pádua, que vai nos auxiliar no desenvolvimento dos itens 2 e subsequentes que tratam do tema O Poder da Fé. Então, eu vou dar as minhas boas-vindas ao Tony e pedir a ele que comece a nos explicar, nos falar um pouco sobre o que Kardec nos diz sobre a questão do poder da fé. Olá, Antônio. Oi, Marta, tudo bem? Tudo bem. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Sim. E realmente a explicação de Allan Kardec está muito centrada até nos conhecimentos que ele detinha na época, né? Então, ele realmente dá duas acepções aqui para essas palavras de Jesus, que a gente teria a capacidade de, se tivéssemos uma fé realmente grande, de transportar uma montanha, né? Existe a parte alegórica, né? Kardec nos explica essa parte, mas também ele mais tarde, aqui no mesmo texto, ele vai nos dar uma explicação mais ou menos técnica dentro daquilo que ele já estava estudando a respeito dos fluidos, né? Então, ele diz o seguinte, explicando esta passagem do item 1. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, ele está dando essa explicação, digamos assim, baseando-se numa alegoria de que as montanhas seriam as dificuldades, e concluindo com toda a razão que quem tem aquela determinação de enfrentar as dificuldades, as montanhas das dificuldades, imbui-se de uma força acima do comum, acima da força comum. Isso acontece dentro de cada um de nós. No momento em que temos um obstáculo muito grande, estamos determinados e confiamos que temos capacidade de suplantar aquele obstáculo, nós adquirimos uma força geralmente extraordinária, porque não é uma força
que está conosco no dia a dia, no enfrentamento das coisas mais comezinhas, então a isso denomina-se a fé. Ou seja, a confiança de que temos capacidade de resolver coisas que, em princípio, estariam acima da nossa capacidade. Então ele segue aqui. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. Então, como é que essa fé, digamos, essa força que nós adquirimos quando estamos determinados a enfrentar algum obstáculo que aparentemente está acima da nossa capacidade? Como age essa força? Essa força age nos dando a confiança de obter o resultado. É a primeira coisa, você está confiante de obter o resultado. Então a força já está agindo em você, você está adquirindo ajudas externas, quer dizer, algo que está fora da sua força normal, é uma coisa extraordinária, não é a fé ordinária, é a fé extraordinária, é a força extraordinária, e ela permite e dá uma visão mais ampla do problema. Você tem uma clareza melhor do que está se passando. Porque muitas vezes, quando estamos diante de um problema muito sério, nós temos a nossa visão, não só a visão física, mas a visão mental, a percepção, a audição, todos esses nossos sentidos ficam como que obliterados por esse problema. O problema causa isso na gente. Nos tira do sério, como se costuma dizer hoje em dia, né? Te tira do prumo. Nós estamos equilibrados. Acontece uma coisa inusitada, muito forte, muito desagradável, e até que nós tenhamos, vamos dizer assim, condições de ver o que está se passando, já ficamos cegos, não entendemos direito, e isso causa um nervosismo que isso vai piorando a situação. E às vezes a coisa, assim, o bicho não era tão feio como parecia, muitas vezes a gente vê isso. E o que vai tornar mais claro? É essa fé, é a confiança de que, não, peraí, é um problema que está acontecendo. Antes de eu começar a sofrer por causa do problema, eu vou tentar entender o problema para poder resolver. Porque eu acho que eu tenho capacidade de resolver. E se eu não tiver capacidade, eu vou administrar de outra forma. Então isso já dá uma clareza para você. Você já fica mais calmo. Tem capacidade de enxergar melhor o que está se passando, ouvir melhor as coisas que estão acontecendo. Não só no sentido físico, dos sentidos físicos, mas nos sentidos mentais e até espirituais. As ajudas começam a chegar porque você se põe numa frequência de confiança tão grande que amigos espirituais têm condições de chegar junto de você e lhe inspirar para que você consiga ver algum detalhe que você não estava vendo. Então você começa a angariar forças de lugares que você normalmente não usa. Você não precisa todo dia estar orando, pedindo força, ajuda aos amigos espirituais para ler este livro, por exemplo, que eu estou lendo. Eu acho que a minha pequena capacidade é suficiente para abrir o livro e ler. Não é? Mas se que tivesse num idioma que eu dominasse pouco, vamos supor que estivesse em francês, meu francês é muito fraco, eu não tenho capacidade de ler um livro em francês e entender tudo, mas tivesse uma necessidade imperiosa de ler, fosse um manual de salvação de alguma coisa, então eu vou pedir força para que alguém me ajude a entender o que está aqui. Quer dizer, vou fazer algo acima da minha capacidade. Mas aí eu vou precisar de ajuda. Agora, para ler em português, eu não preciso de ajuda, gente. Por favor. Então, eu não vou abusar dessas forças. Eu tenho que usar essa minha fé, essa confiança, nas coisas realmente que estiverem acima da minha capacidade. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Isso é uma coisa importante que Kardec chama atenção aqui. Porque quando você tem esta fé que nós estamos nos referindo, ela tem que transformar você em calmo. Quer dizer, essa fé confiante, essa fé sincera, não é uma fé, assim, meio cambaleante, não é uma fé falsa, não, a fé sincera, verdadeira, ela te dá a calma para resolver as coisas, e com calma você consegue desatar o nó, enfiar a linha na agulha. Há coisas que você tem dificuldade, nervoso, você não consegue nem enfiar a linha na agulha, não consegue fazer o nó do sapato.
Agora, quando você está calmo, respira fundo. Não, peraí, deixa eu pegar aqui, com calma você consegue. É a mesma coisa. Então, o problema lá, o obstáculo complicado, se você ficar calmo, respirar fundo, é mais fácil. Então, ela faculta a paciência que sabe esperar, ou seja, a gente fica mais paciente, sabe esperar o momento certo de agir, porque muitas vezes nós agimos precipitadamente, agimos antes da hora, e isso dificulta a solução do problema. Quando você age na hora certa, você vai no momento certo para agir, o problema às vezes se resolve. E antes da hora, como eu tive um patrão que falava muito isso, Antônio, a hora é a hora. Antes da hora não é hora, e depois da hora também não é hora. Então a fé te dá a paciência de observar e saber esperar a hora exata de agir. Tendo que seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha a certeza de alcançar a meta visada. Ou seja, se eu tenho o ponto de apoio da minha fé, na minha inteligência, que por menor que seja, já é alguma coisa, e na compreensão das coisas, da maneira que eu tenho de compreender o que está acontecendo, o cenário que está envolvendo toda a situação, eu tendo isso como ponto de apoio, eu fico com certeza de alcançar o meu objetivo, porque eu estou confiando na minha pequena inteligência, estou confiando na compreensão que eu tenho das coisas, o que está acontecendo, então isso vai aumentando a minha certeza de alcançar a meta visada. Então vocês veem que a minha fé realmente vai se transformando numa força realmente para me proporcionar coisas realmente inesperadas. Agora, a fé vacilante, quando a minha fé ela é vacilante, claudicante, ela não estou com muita certeza, o que acontece? Ela sente a própria fraqueza, a criatura sente. Então, eu não vou poder fazer, estou com medo, acho que não vai dar certo. É claro que não vai dar certo, desse jeito de pensar. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga suprimir com violência a força que lhe falta. Então, quando a fé também é estimulada por um interesse subalterno, porque eu tenho um problema para resolver, tem uma situação que eu preciso aclarar, mas eu estou visando interesses um pouco, digamos assim, menos nobres. Ora, esse tipo de interesse dificulta a ação da força que a fé traz. E aí o que acontece então? Eu acho que se eu agir com fúria, vai resolver o problema. Fico nervoso, fico brabo, achando que isso vai resolver. Porque o meu interesse é um interesse subalterno. Então eu começo a agir de forma violenta, agressiva, achando que eu posso usar a violência para suprir a força que a fé sincera e calma vai me trazer. Então eu tenho que observar isso. Um dos motivos que atrapalha a solução dos problemas, ou seja, remover as montanhas, é eu me deixar levar pela perda do sentido, ou seja, eu passo a apelar, como se diz na gíria, apelar para a ignorância, achando que isso vai resolver, vai substituir a força que eu não estou conseguindo com a fé sincera. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Essa frase é lapidar. A calma numa luta, a calma é um sinal de força e confiança. Com calma, eu estou respirando fundo, estou pensando como vou agir. Agora, se eu resolver agir com violência, é prova que eu estou fraco, eu não tenho força moral nem mental para resolver o problema. Então, apelo à violência. E isso é prova de dúvida, que eu tenho dúvida de mim mesmo, não tenho confiança em mim. Não se deve confundir a fé com a presunção, porque pode levar a gente a achar, não, eu tenho fé, eu acredito e tal. Isso gerar uma soberba, uma presunção, se achar acima daquilo que realmente pode ser. A fé, ele vai dizer aqui mais, tem que ser humilde, admitir que não tem capacidade de resolver o problema, que é uma montanha que tem que ser removida, e então pedir ajuda para dar clareza, aquela que nós escrevemos aqui no início. Agora, isso é humildade. Agora, se eu acho, não, tudo bem, eu vou chamar aqui meu povo, vou angariar minha inteligência, vou usar minha clareza, que isso aqui eu tiro de letra. Essa presunção derruba qualquer fé, que a fé é um cristalzinho, tem que ser cuidado com muito carinho. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Isso é importante. Como eu disse, a fé verdadeira se alia à humildade. E você passa a ter confiança mais em Deus do que em si. Porque, por saber que, simples instrumento da vontade divina,
nada pode ele fazer. Então nós sabemos que sem o instrumento da vontade de Deus, nós não podemos fazer nada. Deus é a força que está em todo o universo, é a causa primária de todas as coisas. Então sem que essa força, sem que essa causa permita, nada funciona no universo. O universo só funciona porque há essa causa e há essa força presente. Né? Então nós temos que ser humildes bastante para reconhecer que sem essa ajuda, a montanha vai continuar no mesmo lugar que está. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelas derrotas que lhe são infligidas. Então, o orgulho, a presunção, nos trazem no futuro uma decepção muito grande, porque a gente não consegue alcançar o objetivo e aí se frustra com a decepção. Como se diz, né? Cai do cavalo. Cai a ficha, puxa vida, eu achei que podia e não consegui. Aí vem a decepção, começa a odiar a si mesmo, ou odiar outras pessoas, a gente começa a botar a culpa em outras pessoas por não ter conseguido alcançar o objetivo. Foi porque fulano não ajudou, porque fulano torceu contra, porque não sei. Começa a arrumar um monte de culpados pelo fracasso que é nosso. Ou porque realmente foi falta de merecimento. Nós temos que admitir que se a montanha, digamos assim, nós tivemos que merecer uma montanha por ali por muito tempo, ela vai ficar ali muito tempo, porque é o nosso merecimento. Nós vamos mais adiante aqui nesses capítulos estudar isso. A fé está relacionada ao merecimento. Tenho que admitir isso. Ou então me faltou fé, não tive ainda suficiente para resolver o problema. E não buscar culpados. Agora, se eu sou presunçoso, eu sempre vou achar que eu não mereço o que eu estou passando. Né? E também, isso eu não consegui resolver, não é porque me faltou inteligência, argúcia, nem fé, é porque alguém atrapalhou, torceu contra, bateu o tambor contra, essas besteiras que a gente pensa. Então Kardec está chamando atenção para isso. Não deixar que o orgulho, a soberba, a presunção contamine a nossa confiança. Porque toda virtude, ela tem um paralelo no pecado, no vício. Não é? A pessoa pode ser uma pessoa obstinada, persistente em obter um resultado, e se ela não se cuidar, ela vira um teimoso. A pessoa pode amar o outro com todo o carinho, mas se ela não bobear, ela pode transformar aquilo num ciúme odiento. Então, a qualidade e o vício, eles têm o mesmo DNA. Nós é que temos que saber dosar as quantidades conforme o nosso coração necessita e age. Então, o caso, a fé, a confiança, a determinação pode ser contaminada pela presunção, pelo orgulho, pela vaidade. Então, é para isso que ele está chamando a atenção aqui. Para que a gente tenha essa clareza de se cuidar, porque cada vez mais nos cuidando nesse ponto, mais vezes nós vamos ter capacidade de resolver problemas. A nossa fé vai aumentar com o passar do tempo. Esta força que há em nós, está lá escondida, vai começar a se fazer presente. E é isso que Jesus falou, ele estava se referindo a isso. Se tiverdes a fé do tamanho do grão de mostarda, conseguirias fazer isso, isso, isso. Agora, por que a fé deles ainda era menor que um grão de mostarda? Porque não estava sendo trabalhada ainda. E o que Kardec está nos dizendo é isso, olha, a fé não é uma coisa estática, eu tenho fé ou não tenho fé, não é assim. A fé é algo dinâmico, algo que é construído e vai podendo ser aumentado com o passar do tempo. Nós precisamos aumentar a nossa fé. E ela vai ser aumentada com o nosso trabalho. Como disse a Marta no programa anterior, não adianta a gente pedir para Deus nos dar fé, o Espírito tal, nosso amigo, nos dar fé. Eles não tem como nos dar fé. A fé é uma coisa que nós temos que construir dentro de nós. E vamos construir como? Com sinceridade, com humildade, com reverência a Deus, sabendo que sem Ele nada vai se realizar. Procurar nos fazer merecedores de alcançar aquele objetivo. E aí sim, eles vão nos ajudar na execução do problema, da solução. Os meios que nós vamos ter que usar, a nossa visão melhorar, a audição melhorar, uma ideia vem. Agora, a fé, eles não têm como mexer na nossa fé. Eles só podem agir nas consequências que a força da fé vai nos trazer. Aí pode aumentar a força, trazendo que nós fiquemos mais, assim,
perseverantes, insistentes. Se não deu certo uma vez, tentar outra vez. Ficar mais resignados para esperar a hora certa, paciente. Essas coisas eles vão nos ajudando a ter. Agora, a fé, nós é que construímos à medida do tempo, à medida do nosso esclarecimento, da nossa transformação moral. Por isso que o Cristo conseguia fazer aquelas coisas todas. Imaginem em que situação que ele se encontra em termos de fé. Já suplantou todos esses obstáculos que estão hoje aqui nos afligindo. Então ele sabe, ele já conseguiu, ele sabe como faz. Então a fé que ele tem é uma fé perfeita, 100%, pura. Então ele conseguia fazer aqueles milagres, entre aspas, aquelas coisas inusitadas, tranquilamente. E disse, olha, vocês vão fazer também. Agora precisam caminhar para que a fé vá se ampliando. Não fique sentado esperando que a partir de agora Deus vai doar fé. Não é assim. A fé tem que ser construída com esses atributos aos quais Kardec se refere. A simplicidade, a humildade, a perseverança, a paciência, e aí sim nós vamos ter, e a nossa confiança vai se aumentando, porque à medida que nós conseguimos remover um grãozinho de terra do outro lado, nós da manhã removemos 2, amanhã um pedrinha, depois um seixozinho, e vamos aumentando. Porque nós vamos ganhando confiança. Puxa, eu já consigo fazer isso, vou conseguir mais. E vai lutando. E vai deixando de fazer algumas coisas que você observa que aquilo que você fazia, aquele mau comportamento que você tinha, é que atrapalhava você conseguir as coisas. Você era muito orgulhoso, falava muito, reclamava, gritava. Isso impedia você de ver as coisas com clareza. Como você consegue ver que essas coisas já atrapalhavam e você deixa de fazer essas coisas, você começa a ver que as coisas ficam mais claras, você consegue ver, como diz aqui, você consegue ter uma compreensão melhor das coisas, a sua inteligência fica mais aguda. Aí você vê que as coisas começam a resolver. E falei, puxa vida, mas realmente está melhorando. Então eu vou persistir em adquirir essas virtudes, que são essas virtudes que estão fazendo com que a minha fé aumente e vice-versa. Uma coisa vai fazendo a outra aumentar. Segue então aqui Allan Kardec. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão por cima, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada do grande poder fluídico normal pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, ali esse poder, a sua ardente fé, tal o motivo pelo qual Jesus disse aos apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, tudo isso que nós lemos aqui, esse mecanismo da fé, é uma ação feita nos fluidos que estão presentes dentro de nós. Então, nós teremos capacidade, através desses fluidos, que a fé age, fazendo transformações inusitadas, os ditos milagres. Mas esse assunto, eu acho que mais para frente no capítulo, nós vamos voltar aqui, tocar. Por isso que eu não vou falar isso hoje, não. Vamos deixar para falar na ação mais adiante. Por hora eu vou passar aqui o papo para a Marta e dizer para ela que ela tem mais uns minutinhos além do que está marcando, porque vai querer pequena interrupção que vai ser corrigida. Ok, Marta? Ok. Então, finalizando, a gente pode concluir que a fé se traduz pela confiança que nós temos em Deus e em nós mesmos, com vistas aqui à realização de alguma coisa, da superação de alguma dificuldade, alguma montanha de dificuldade. E essa confiança nos dá a certeza de atingirmos aquele fim que desejamos, aquele objetivo que nós desejamos. Então, a fé, para ser poderosa, ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser humilde. Essa confiança, nós precisamos estar atentos, como o Antônio falou, atentos para que essa confiança em nós, e logicamente sabendo que essa confiança tem que ser acima de tudo em Deus, que ela não se torne presunçosa. Então, por isso, ela tem que ser verdadeira, sincera e humilde, para que a gente perceba, não, na realidade, eu tenho fé daquilo que eu desejo alcançar, dos objetivos a serem alcançados, mas sei que dependo, acima de tudo, de Deus,
do suporte dos bons espíritos e de Jesus. Então, ela precisa, para ser sincera, verdadeira, humilde, para ser poderosa, virtudes que são conquistadas através do estudo e da vivência do Evangelho, como nós havíamos falado no início, né, na segunda-feira. É necessário uma transformação moral e um estudo, consciência de tudo, para que você possa ampliar a tua vida. Então, a todos, muita paz, fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.